Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, quero conversar um pouquinho nessa noite, com o tema e o título da mensagem: Nas águas profundas tenho entendimento, com mais clareza de quem sou em Cristo. A gente cantou uma música anterior aí, que falava, quanto mais mergulhando mais fundo, a nossa fé ela fica mais firme, Canção que a gente cantou. E eu entendo como o tema do ano, nas águas profundas, eu entendo que quanto mais eu mergulhar, e quando se trata de águas profundas, está se tratando de mergulhar em Deus, na palavra de Deus. Então, quanto mais profundo eu for em Deus, mais clareza eu tenho de quem eu sou em Cristo Jesus. Talvez uma das áreas mais importantes para nós trabalharmos, nesses dias que antecedem a trombeta soar, é a nossa identidade, é saber quem nós somos em Cristo Jesus. E aqui em Romanos, esse texto com certeza você conhece, mas vamos trabalhar um pouquinho nessa noite. Diz o apóstolo Paulo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Glória a Deus. Quanta riqueza nesse texto aqui, Quantas coisas que a gente pode trabalhar, enfim, dentro desse texto aqui. Se a gente entendesse um pouco mais profundo, com certeza, tudo aquilo que a gente possa estar enfrentando ou vai enfrentar não significa nada diante daquilo que o apóstolo Paulo ele nos deixa claro nesse texto. Ele fala no versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus ele é por nós, quem vai ser contra nós? Do que o apóstolo Paulo ele estava se referindo quando ele afirma, ele expressa de uma forma clara? O que diremos diante destas coisas? Porque eu peguei uma parte do texto, mas de um contexto que Paulo está falando de várias situações que ele tinha vivido naqueles dias, estava vivendo, a igreja poderia estar vivendo. Do que ele está falando? De que coisas que ele está dizendo aqui? Se a gente for ver no versículo 28, ele fala um pouco: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Nós amamos a Deus. Então todas as coisas que Deus ele permite, em outras palavras ele está aqui, talvez não sejam coisas que nem sempre a gente acha que são boas para a nossa vida, mas Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, nunca para o mal. Deus nunca vai trabalhar para o mal na nossa vida. E quantas pessoas, às vezes as pessoas pensam: pastor, mas tem gente que pensa que Deus pode trabalhar para o mal, e não são poucas. Não são poucas que as pessoas pensam, e principalmente pessoas que se dizem cristãs, que quando acontece algo ruim na vida dela, ela já automaticamente direciona para Deus, como se Deus querendo tratar a vida dela com o mal. Então Deus não precisa tratar ninguém com o mal, ou seja, conforme diz o texto aqui, Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Paulo foi um homem que mergulhou profundamente em Deus.
Se a gente vê um exemplo na vida desse homem, ele mergulhou profundamente na palavra de Deus, ele vivia em águas profundas. Ele vivia, tem um exemplo que a gente não, né, só você vai conhecer esses detalhes se você vai estudar mais a palavra de Deus, ou seja, com exemplos naquela região. Se eu não me engano, a carta de Filipenses ou de Colossenses, ele escreveu aquela carta, não naquele momento, mas ele relata aquilo, quando ele estava numa das prisões, e as prisões que o apóstolo Paulo, as prisões que tem no Brasil, a gente sabe que tem algumas aí que a gente vê na reportagem, são terríveis, mas naqueles dias eram piores ainda. Ele fala de uma dessas prisões, e ele estava até aqui, perdão da palavra, mergulhado em fezes. Ele só estava com o pescoço para fora, dentro de uma fossa, dentro de fezes. Dali ele está escrevendo. E esse homem que estava até aqui, atolado, numa situação daquela, ele deixa bem claro, tudo que Deus ele permite, todas as coisas, ele trabalha para o bem, nunca para o mal, sempre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para que uma pessoa pudesse escrever isso, é uma pessoa que verdadeiramente mergulhava em Deus. Mergulhava em Deus, ele não tinha uma vida qualquer com Deus, mas ele não teve simplesmente, ele mudou de religião, ele deixou lá da situação que ele vivia antes de Cristo e simplesmente mudou para uma filosofia, uma outra igreja. Não, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, teve um encontro que mudou a vida dele, não só caiu, né, na viagem, uns dizem que estava do cavalo, sei lá, independente do animal, mas a Bíblia diz que ele caiu e quando ele teve um encontro com a luz, ou seja, teve um encontro com Cristo e a vida dele foi transformada, foi impactada. Então ele escreve isso, então a gente pode ver que era uma pessoa que vivia mergulhando em Deus, porque ele deixa claro que assim, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Para quem uma pessoa falar isso, meu irmão, minha irmã, ouça, é só quem mergulha em Deus, quem vai fundo em Deus. Quem vai fundo em Deus, ele pode dizer que se Deus ele é por nós, se Deus ele é por mim, quem vai ser contra mim? Essa frase, esse texto aqui é só de uma pessoa que verdadeiramente mergulhou em Deus. Somente quem mergulha fundo nas Escrituras, ele tem esse entendimento. É ter um entendimento, quando ele fala isso, não é simplesmente uma frase de efeito, é quem tem um entendimento verdadeiramente de Deus, porque a maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas não têm esse entendimento, porque a vida que elas têm é uma vida no raso, uma vida rasa em Deus. Uma vida rasa, ou seja, ela não mergulha verdadeiramente em Deus. Ela leva a vida, em outras palavras, vai levando, como diz, né? vai tocando a vida. Vai tocando a vida, mas não uma pessoa que mergulha verdadeiramente em Deus. Muitas pessoas têm não só essa frase, como tantas outras, como um chavão. Um chavão simplesmente é um modo de falar. Às vezes as pessoas usam, o sangue de Jesus tem poder. Mas ela usa como um chavão, não porque ela verdadeiramente crê que o sangue de Jesus tem poder. Assim, da mesma forma, ela usa, se Deus ele é por nós, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. São frases que a pessoa ela pode até decorar, são textos, mas ela não vive aquilo, ela não mergulha verdadeiramente. Então, só passa de um chavão, só passa de uma coisa que não vai fazer efeito na vida dela. Mas não é o que a gente vê na vida do apóstolo Paulo. Então muitas pessoas usam essas e tantas outras, né, mas porque vive uma vida rasa, vive na superfície. E, infelizmente muitos chavões são usados por aquelas pessoas que vivem no raso. Elas levam a vida de qualquer jeito. Então na superfície, meu irmão, não se tem experiências que nos mantêm dependentes de Deus. Quando meditando um pouco nesse texto, nessa mensagem, quando a gente está na superfície, em outras palavras, entre aspas, é um lugar seguro, porque a gente sabe onde está pisando, a gente sabe o que a gente está vendo, está olhando a situação toda, né? Mas isso não nos leva à dependência de Deus. Eu venho de vez em quando na igreja, participo de um evento de outro, tal, mas eu não quero me envolver muito, tal, porque sabe disso, sabe daquilo. Então ele vai levando a vida aí assim. Mas ela não tem experiência na vida verdadeiramente com Deus. Na superfície, a gente é levado por todo o vento de doutrinas. Se tem um tempo, talvez, não só nesse tempo, mas no passado também já tinha isso, e por isso que o apóstolo Paulo, a gente precisa prestar atenção, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, todos eles alertam para esse tempo que nós estamos vivendo, porque esses últimos tempos seriam tempos de
que muitos iriam levados por muitos ventos de doutrinas. Muitas pessoas entrando nas igrejas querendo trazer prejuízo com aquilo que não é verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção. E uma pessoa que vive no raso, na superfície, ela é levada por todo o vento de doutrina. Uma hora ela está servindo a Deus, outra hora ela está servindo uma outra filosofia, outra hora ela está lá num centro não sei do quê, e assim vai, ela é levada. Levada por causa do quê? Dos ventos. Mas por quê? Porque ela vive sempre no raso, sempre na superfície, nunca mergulha verdadeiramente em Deus. Então, isso pode, aquilo não pode. Quando você encontra pessoas dizendo assim, mas na tua igreja pode isso, ou pode aquilo, pode contar que é uma pessoa que vive no raso. Ele vive só por aquilo que pode e o que não pode. Ele não vive por aquilo que Cristo faz na vida da pessoa. E passa o tempo, vai passando o tempo, ela vai vivendo dessa forma, né? Na superfície existe muita distração, muitas distrações, tem muitas vozes. Quantas vozes as pessoas elas são levadas? Eu sempre digo, todo dia quando eu acordo, eu vou me deparar com dois tipos de vozes, ou a voz de Deus, ou a voz daquele que quer me levar para um outro caminho. Todos nós, você pode fazer um teste amanhã cedo, quando você acordar, você vai se deparar com dois tipos de voz. A voz que quer que você faça, em outras palavras, aquilo que é bom para você, e aquela voz que vai querer te levar para um caminho que vai te trazer prejuízo. Todo dia, em todo tempo, nós nos deparamos com essas vozes. Então, na superfície, as pessoas são levadas por muitas vozes, né? Então, esse casamento não tem mais jeito mesmo. É uma voz de quem? É uma voz de quem vive na superfície. Essa doença, essa aqui não adianta nem orar, porque isso aqui é uma doença muito rara. A medicina já diz que tem poucos dias de vida essa pessoa que foi diagnosticada com essa doença. Então são vozes que não querem que você faça aquilo que é vontade de Deus. São vozes que estão aí assim, isso aqui pode, aquilo não pode, desista em frente, deixe de lutar, não vale a pena nem orar, deixa como está. Vozes que querem nos fazer desistir, olhar para trás. Se a gente for ver, cada pessoa que ela para é porque ela está ouvindo alguma coisa. Ela não parou porque ela decidiu parar de ir na igreja, decidiu parar de congregar, decidiu parar de amar e assim por diante, mas porque ela está ouvindo, alguma coisa ela está ouvindo e aquilo está fazendo com que ela pare. Então muitas pessoas dizendo, não vai dar certo, acontece com todo mundo, menos comigo. Sou um azarado mesmo, não tenho sorte na vida. Você já ouviu algum crente falar que não tem sorte na vida? Aqui, graças a Deus, não, né? Mas você sabe que crente não tem sorte nem tem azar? Crente, a pessoa, pastor, eu sou um cara sem sorte, mas é mesmo sem sorte. Eu sou azarado. Não, nós não temos nem sorte nem azar, nós temos Cristo na vida. Nós temos Cristo na nossa vida, nós temos Cristo na nossa vida. Nós temos o autor e o consumador da nossa fé, esse nós temos. Nós temos aquele que venceu a morte, principados, potestades, esse nós temos. Nós não temos sorte nem azar, nós temos aquele que tomou as chaves do inferno, aquele que jamais conheceu derrota, esse nós temos. Nós temos esse. Pastor, mas não, nós temos esse, nós temos aquele que era, que é e aquele que há de vir. Nós temos o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, nós temos aquele que verdadeiramente se importa conosco, aquele que derramou o seu sangue a nosso favor, que nos deu vida eterna. É esse que nós temos. Por isso nós não temos nem sorte, nem azar. Nós temos, e ele deixa bem claro, essa é a verdade, e a verdade, meu irmão, minha irmã, ela não pode ser mudada. Veja que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 13, versículo 8, às vezes as pessoas pensam, pastor, mas isso não é... Nós estamos falando de verdades. Nós estamos falando da Bíblia, e Paulo diz aqui em 2 Coríntios 13, versículo 8, diz, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Nada, meu irmão, nada, diz aqui, pois nada podemos contra a verdade. Ele é o nosso refúgio, é a verdade. Ele é o nosso Deus, nós não podemos contra Ele. Ele é a nossa torre forte, a nossa fortaleza, o maior que está em nós. Tantos outros exemplos que a gente poderia pegar na Bíblia, que está ali. Nós não podemos ir contra a verdade, mas somente a favor da verdade.
Então aquilo que está registrado é a nosso favor, a nosso favor. Em Isaías 41, versículo 18, alguns versículos, só que algumas verdades, diz: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. 1 Coríntios 6,11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Efésios 1, versículo 3 em diante, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. São alguns versículos que Deus colocou no meu coração para que a gente, como igreja, a gente entende que Paulo diz: contra a verdade nós não podemos. Não tem como ir contra aquilo que diz que é verdade, contra o próprio Cristo que é a verdade. Não dá para ir contra a verdade. Ou nós aceitamos ou aceitamos. Então é isso que ele quer dizer para a nossa vida. Então, por meio dele, que é a verdade nos foi dada, né, nem sorte nem azar, mas nós temos um nome que está acima de todo nome. Amém? Nem sorte nem azar, mas nos foi dado um nome. Meu irmão, ouça isso. Esse nome é muito mais poderoso. Esse nome é muito mais poderoso do que qualquer sorte que esse mundo possa oferecer. Ele foi nos dado um nome que é acima de qualquer doença. Um nome que está acima de qualquer nome de câncer que exista ou que possa vir a existir ainda. Se, pastor, esse nome nunca ouvi falar. Meu irmão, mas nós recebemos um nome que está acima. Um nome que está acima da diabetes, da trombose, do coronavírus, da pressão alta. Foi nos dado um nome que está acima de qualquer governo humano ou que seja nas regiões celestes. Um nome que está acima de qualquer trabalho de macumbaria, de feitiçaria. Pastor, o senhor não sabe o feitiço que fizeram contra a minha família. Eu não sei o feitiço, mas eu sei que você tem um nome que está acima de qualquer feitiço, de qualquer macumba, de qualquer trabalho que for feito de morte. Tem um nome que foi nos dados. Esse nome está acima. Esse nome está acima. Ninguém pode contra esse nome. Quando nós usamos esse nome de uma forma que Deus, ele verdadeiramente sabe que esse nome é poderoso. Isso foi nos dados. Muito mais do que simplesmente, eu não tenho sorte, azar. Nós temos um nome, foi nos dado muito além. Veja em Hebreus capítulo 12, versículo 3. Hebreus 12, versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Vou ler mais uma vez. Pensem bem. Tem um texto para você meditar nessa semana, medite nesse texto. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanime. Graças a Deus aqui não tem ninguém cansado e ninguém desanimado. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. E se tiver, nessa noite vai sair fortalecido, fortalecida em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor, como é que eu faço para vencer esse cansaço, esse desânimo? A receita está aqui que o apóstolo fala aqui. Pensem bem. Pensar bem não é pensar de qualquer jeito. Se fosse, ele podia dizer pensem, aí a pessoa podia pensar de qualquer jeito, pensar bem, pensar mal, pensar um pouco, pensar bastante, pensar profundamente, pensar raso, mas ele diz pensar bem. Pensar bem em quem, pastor? Naquele que suportou, ou seja, em Jesus. Se tem alguém que nós devemos pensar bem, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Pastor, eu pensei que era pensar bem na minha esposa, pastor. É importante pensar bem nela também, no esposo também,
no pai, no filho. É importante a família, com certeza. Mas ele diz aqui, pensai bem naquele que suportou. Naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si. Contra si. Ele suporta tudo contra ele, mas diz o texto aqui, para que eu e você, para que vocês não se cansem e desanimem. Por que ele está dizendo aqui? Porque uma das facetas da obra de Jesus Cristo, tudo que ele suportou na cruz do Calvário, em outras palavras, além de nos perdoar, além de nos adotar como seus filhos, além de nos purificar dos nossos pecados, além de nos tornar herdeiros, mas fosse para que a gente não desanimasse e nem se enfraquecesse. Então, uma receita, ou seja, uma revelação nesse texto para viver não uma vida cansada e desanimada, é pensar bem no que Cristo ele fez por nós. A gente está aí próximo, né? Próximo à Páscoa. Semana que vem, se a trombeta não soar, talvez o mundo vai comemorar a Páscoa. Muitos lugares, talvez não 100% no mundo, mas uma boa parte do mundo não comemorar talvez da forma que é a forma correta, mas vai se falar da Páscoa. E a Páscoa ainda está aí assim, para com qual foco? Ou seja, naqueles dias ali, as pessoas são comovidas, né? A alma delas, principalmente com, eu acho que o Facebook, o Instagram vai estar forrado de imagens do sofrimento, um pouco daquilo que Cristo passou por nós. Mas vai passar a Páscoa e as pessoas vão continuar a vida normal. Então isso, vão pensar por um instante, mas quando se trata, que Paulo está dizendo aqui, pensar bem em Cristo Jesus, pensar bem não numa religião, pensar bem não num ser humano qualquer, mas pensar bem naquele que suportou tudo, como Paulo diz aqui, ele suportou o que ele suportou, e nós somos agradecidos até a ele pelas 13 cartas que nós temos dele, mas o Jesus, ele só pôde suportar porque Jesus primeiro suportou em prol do apóstolo Paulo. Então ele pensem bem para que se tem um lugar para a gente pensar em alguma pessoa, pensar bem naquele que fez o que fez com um único motivo, nos amar. Ele fez o que ele fez, Jesus, foi porque ele nos amou, e amou sem esperar nada em troca. Porque o que eu tinha para oferecer para Jesus, o que nós tínhamos para oferecer para Jesus, eu não tinha nada. Mas ele fez tudo isso, por isso a palavra diz, pense bem naquele que fez tudo o que ele fez, porque ele amou vocês. Porque ele se entregou por vocês, amar sem esperar. Nós não tínhamos nada, só podíamos receber, e receber pela graça, que é um favor imerecido. Não tinha o que oferecer para Jesus para poder receber salvação. Eu só tinha que receber e receber, porque não tinha o que fazer. É essa a parte de Jesus para a nossa vida. Então, ele suporta, ele nos ama até o fim. Então, ele diz, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pastor, por que eu tenho que pensar bem? Porque é dessa forma que eu me mantenho firme, inabalável, e eu continuo avançando. Por isso, pensar bem, para que eu permaneça de que forma, pastor? Inabalável. Porque, como eu falei, amanhã, se Deus permitir, nós vamos nos deparar com as vozes. E algumas dessas vozes, elas encontram para nos derrubar. Elas vêm para querer nos afastar, para querer nos impedir de avançar. Então, para que eu possa continuar avançando e ser inabalável contra essas vozes que vêm contra a minha vida, eu preciso pensar bem, preciso estar focado. Focado em quê? Em Jesus. Porque o mundo que a gente vive, a gente vai acordar, de repente vai estar focado no que eu tenho que fazer na segunda-feira, no que eu vou fazer na terça-feira, na semana toda. E é importante os afazeres, sim. Mas nesses afazeres, com certeza, vai se levantar situações, irão se levantar contra a minha vida para querer me parar. Então, para que eu não pare, para que eu não desanime, e a gente vive num tempo onde as pessoas têm desanimado e muito. E se a gente for ver, a pessoa ela pode enumerar várias situações. Estou desanimado por causa disso, por causa daquilo, porque eu esperava isso e o resultado foi esse, e eu não imaginava isso e aconteceu aquilo. Sim, são várias situações. A gente não vai dizer que elas não são verdades, ou seja, mas talvez a pessoa deixou de pensar, focar naquele que suportou tal oposição para que ela pudesse estar viva.
Então Paulo, ele diz aqui, eu creio que é o apóstolo Paulo, né? Então pensar bem, para que eu não me canse, para que eu não desanime, mesmo sabendo que Jesus, né, não vai morrer de novo semana que vem, mesmo sabendo que ele não vai sofrer de novo, mesmo sabendo que ele não vai ressuscitar de novo, mas é uma oportunidade para a gente pensar bem. A Páscoa é uma oportunidade para as pessoas pensarem também. Mesmo, pastor, mas Jesus não vai morrer, lógico, ele não vai morrer de novo, ele não vai sofrer de novo, ele não vai ressuscitar de novo, tudo isso ele já fez uma vez, e uma vez para sempre, graças a Deus, né? E uma oferta que Deus ele aceitou para sempre, para sempre. Mas é uma forma das pessoas, às vezes, voltar a pensar um pouco sobre aquilo que foi pago à nossa vida. Então, pensar bem, por quê? Porque um preço altíssimo foi pago para a nossa justificação. Por isso que eu digo, se eu pensar um pouquinho que eu ia passar a eternidade, ou seja, sem volta, num lugar que o bicho não morre. Às vezes a gente fala assim, pastor, mas isso é... Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa num hospital internada, num quarto até separados, e as pessoas que cuidavam, até lá disse que tinha bichos que comiam aquela pessoa diuturnamente, a noite toda, o dia inteiro, aquela pessoa era comida por bicho, viva. Já estava sem partes do corpo, enfim, mas estava lá naquele quarto, no hospital, não tem eutanásia, não pode matar a pessoa. Agora imagina, com certeza, talvez ela já tenha partido. Agora imagina você passar a eternidade sendo comido por bicho, num fogo que não se apaga. E o pior de tudo, as pessoas às vezes sempre dizem assim, pastor, o pior de tudo no inferno é Satanás, é o diabo, é o fogo. Não, o pior do inferno não é fogo, não é Satanás. O pior do inferno é que não tem Deus para você clamar. Isso é o pior da eternidade de uma pessoa que vai morrer sem Cristo. Hoje, qualquer problema que a gente possa passar, e eu tiver fôlego, eu posso dizer, Deus, e Ele vai te ouvir. Ele está próximo. Para nós ele está dentro. Para a pessoa que não tem, ele está próximo, em outras palavras. Então tem. Agora lá não. O pior de tudo, a pessoa que vai partir sem Cristo é não ter Deus mais para clamar. Então se eu só pensar um pouquinho assim, pensem bem naquele que te deu uma oportunidade para que vai passar a eternidade com Deus, vai viver com Deus, vai ter Deus em todo o tempo. Isso já é o suficiente para que eu possa dizer, não, conta comigo, essa obra eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, eu vou servir, eu vou fazer aquilo que tiver no meu alcance, porque o preço que foi pago foi muito alto por mim, foi muito, muito alto mesmo. Um preço altíssimo foi pago pela minha redenção, preço altíssimo foi pago para que eu pudesse chamar Deus de Pai. Deus de Pai. Hoje a gente pode chamar nosso Deus, né, o nosso Pai que é Deus, nosso Deus de Pai, porque o preço foi pago por isso. Um preço altíssimo. Então somente quem está nas águas, mergulha nas águas profundas, reconhece o quanto Cristo ele suportou para que eu não me canse nem desanime. Para que eu não me canse nem venha me desanimar. Então, né, deixa bem claro, não é de qualquer jeito, eu preciso focar, eu preciso mergulhar, eu preciso ir a fundo. Pastor, mas eu não almejo ser um pastor, eu não tenho, nem passa no meu coração estar alguém no ministério, mas eu não estou falando de ministério, eu estou falando de uma vida de filho com um pai, ou seja, eu quero conhecer meu pai, quero conhecer mais profundo meu pai. Como é que eu conheço meu pai, pastor? Mergulhando, onde? Na palavra, na oração, tendo essa comunhão, tendo as oportunidades que a igreja franqueia, né? Tem um retiro que eu vi que vai estar acontecendo, tem um evento de homens, tem outros eventos assim, são formas que nós estamos mergulhando em Deus para conhecer mais o nosso pai. Conhecer, mergulhar a fundo mesmo, né? Então muitas pessoas estão cansadas, desanimadas, e quando isso acontece, elas param, porque deixam de usufruir do que lhes foi liberado. Então acabam sendo, né, duramente atacadas e não sabem como derrotar esses que atacam. Se a gente for ver o quê? A pessoa que para, a pessoa que ela acaba desanimando, a pessoa que acaba enfraquecendo, ela é duramente atacada e ela não sabe como revidar. Em outras palavras, como nós falamos no começo, os versículos ali, quando ele diz nem principados, nem morte, nem demônio, nem isso, nem aquilo. Uma pessoa para viver aquilo, ela tem que estar mergulhando. Senão qualquer demôniozinho, qualquer mais sorrateiro, ou seja, mais pequenininho lá do inferno, qualquer um ele pode derrubar.
Ele pode atacar e a pessoa diz, pastor, mas eu não sei mais o que fazer da vida. Lógico que ela não sabe mais o que fazer, porque é uma pessoa que vive no raso. E aí ela não sabe como lidar. Então essas são ações que aqueles que mergulham nas águas profundas entendem que em Cristo nós não buscamos a vitória, mas a gente vive a vitória. Amém? 1 Coríntios 15, Deus está falando com você? Está ministrando na sua vida? Primeira Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então a nossa vida vitoriosa, a nossa vida de vitória parte desse entendimento que eu tenho em relação àquilo que aconteceu. Não o que vai acontecer. As pessoas sempre estão esperando a vitória como se fosse algo que vai acontecer. Mas eu preciso ter esse entendimento da minha vida que Paulo diz aqui, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de algo que eu venha fazer, não é por meio de algo que eu preciso fazer essa campanha ou aquilo, ou fazer um sacrifício, não, mas por meio daquilo que Cristo ele fez por mim na cruz do Calvário. Então ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Então a nossa vitória, ela parte do entendimento. Qual o entendimento, pastor? Daquilo que aconteceu há 2022 anos atrás a favor da minha vida. O que aconteceu lá, pastor? Jesus ele se entregou, Jesus ele suportou as afrontas, Jesus suportou tudo aquilo em favor da minha vida através dessa obra maravilhosa. Então, aconteceu aquilo que está em João 19, versículo 28 até o 30, o tetelestai, o está consumado, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, diz o texto, mais tarde sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu Espírito. Amém? Com isso ele entregou o seu Espírito. Então Jesus Cristo, essa obra, essa vida vitoriosa, parte daquilo que Jesus ele termina nesses versículos aqui, quando ele diz, está consumado. Tetelestai. Então aquilo que aconteceu em favor da nossa vida. Então nosso futuro, eu pelo menos tenho esse entendimento, o meu futuro ele parte de trás, meu futuro nunca está na frente, ou seja, porque parte de uma obra completa, meu irmão, minha irmã, ouça isso, creia nisso, nós não estamos aqui como num mar levado por qualquer vento, não, nós partimos, pastor, eu não sei o que tem pela frente, eu não sei o que vai acontecer nesse ano ainda, eu não sei o que Deus tem para a minha vida e tal, e assim por diante, eu sei o que Deus tem, a minha vida está segura porque ela parte de uma obra completa. Por isso é a nossa segurança, a nossa esperança em Deus, porque nós não somos como um povo que vive. As pessoas no mundo hoje elas não sabem se vai acontecer uma guerra nuclear, se a China e a Rússia se levantam contra os Estados Unidos. O Brasil, falaram umas besteiras agora, os Estados Unidos podem vir com uma retaliação para o Brasil. Os maiores bancos dos Estados Unidos, bancos centenários quebrando, e as pessoas do Brasil querendo levar o dinheiro para lá, porque o governo aqui ganhou, vou levar meu dinheiro para os Estados Unidos, aí o banco lá quebrando, as maiores instituições quebrando, e isso daqui, isso de lá, e as pessoas, meu Deus, e agora? Meu irmão, minha irmã, nós temos uma esperança, a esperança chamando Cristo, no caso. O nosso futuro, pastor, e o nosso futuro, pastor? Futuro é certo. Como o senhor tem tanta certeza? Porque parte de uma obra completa. Não parte de um homem que apareceu e fez um auê e sumiu e ninguém mais sabe nada dele. Não parte de alguém que veio, daquele que voltou e daquele que vai se encontrar, vai tocar a trombeta para que a gente se encontre com ele. Eu estou esperando a hora, eu estou esperando o momento que a trombeta vai soar.
Por isso a minha esperança é certa, por isso meu futuro é certo. Meu futuro não está na frente. Não, pastor, mas é que todo mundo fala assim, todo mundo que não crê no que aconteceu há 2022 anos atrás. Esses falam do futuro na frente. Nós partimos de uma obra completa. Por isso é uma obra certa, não é uma obra incerta. O que vai acontecer? Será que Deus vai cuidar? Será que Deus vai suprir? Não, Jesus diz, está consumados. O que era para ser feito foi feito. Ele fez, Ele suportou para que nós pudéssemos viver a vida que Ele veio nos dar. Então a nossa cura, prosperidade, milagres, libertação, segurança, provisão e tantas outras coisas que diz respeito à vida e piedade já nos foi dado por meio dessa obra, por meio daquilo, crendo ou não crendo, mas é isso que a Bíblia diz. Eu preciso mover-me nessa questão. Então, não é por causa do nosso desempenho, do nosso suor, mas por aquilo que Jesus fez. Ele nos amou até o fim. João 13, versículo 1, os últimos 2 versículos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É até o fim, mesmo que ele está falando aos discípulos, mas como os discípulos creram em Jesus, nós também cremos. Então eu creio que ele não só nos amou um dia, mas ele continua nos amando e até o fim. Não é até mais um próximo capítulo, mas até o fim. Então nós dependemos de Deus. Você crê nisso? Nós dependemos de Deus. A sorte que no mundo se fala, se ouve, talvez é para aqueles que não confiam em Deus, para aqueles que não confiam em Deus, mas nós que aceitamos a obra completa, não uma religião, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. E o último texto, Efésios 1, versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uma outra versão diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Nós como igreja, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar convictos da vitória. E dessa forma a gente não vai fracassar. Não iremos fracassar. O profetiza aqui, não é um povo que fracassa, mas é um povo que avança dia após dia, porque crê numa obra, uma obra completa, uma obra que foi feita a favor das nossas vidas. E é importante que a gente tenha esse entendimento, partindo de uma vitória, nós somos mais que vencedores. Por isso Paulo diz, que nós somos mais que vencedores em Cristo, como nós lemos no início. Como é que eu posso dizer que eu sou mais que vencedor? Porque parte de uma vitória. Alguém que pagou o preço, alguém que entrou, alguém que lutou e alguém que venceu. Então, partindo dessa vitória, nós desfrutamos das vitórias em tudo que diz respeito na nossa vida. Amém? Na superfície se fala de vida vitoriosa. Nas águas profundas se vive a vida vitoriosa. Na superfície se fala de vitória, vitória, vitória. Na profundidade se vive a vitória. Ali se vive. Na superfície ouve que a vitória é resultado de muito esforço. Nas águas profundas, nós sabemos que é resultado de um posicionamento de Jesus em favor da nossa vida. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela sua palavra.